Olá, boa tarde para você, amigos, irmãos. Bem-vindo a todos que estão conectados neste canal. E vamos aproveitar agora alguns minutos para refletirmos um pouco na palavra de Deus e também sobre toda a circunstância atual que estamos vivendo. É muito bom nós fazermos essa conexão com o momento atual da nossa vida, com a palavra de Deus. O que é que ela tem a nos dizer? Com certeza tem muito a nos dizer. Eu fui no nosso blog, você já sabe o endereço, né? www.verareflexões.com, e eu selecionei várias mensagens que desde 2015, o ano de 2015, quando nasceu esse blog, foi criado ele, eu selecionei umas 3 ou 4 mensagens que falam sobre adversidades, momentos difíceis, momentos adversos que é natural que surjam de tempos em tempos na nossa vida, no nosso país, no planeta Terra. Tudo isso faz parte dessa caminhada aqui na Terra. Então, se vocês quiserem ir lá mais tarde ou um próximo dia e ler essas mensagens, talvez seja interessante porque vocês vão absorver ensinamentos bíblicos para como devemos nos conduzir diante de situações adversas, como estamos vivendo agora. Sabemos, todos sabem, né, que nós estamos vivendo agora uma luta contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, o Covid-19. É um inimigo invisível e é difícil lutar com o inimigo invisível. Precisamos ter muita sabedoria, muito discernimento, muita prudência e, principalmente, precisamos buscar do Senhor como devemos nos conduzir nesta batalha. A primeira coisa é realmente ficar atento a toda a informação e todo o aconselhamento e todo o direcionamento que as autoridades de cada país têm dado para o seu povo. Devemos ser obedientes a essas orientações, porque estamos agora em um problema que não é mais individual, não é meu e não é seu, é de uma coletividade, é de toda a humanidade que habita o planeta Terra. Então, nessa hora, temos que realmente exercitar de uma forma muito prática, o amor fraternal não fingido. Não podemos mais pensar em nós mesmos, mas pensar no nosso irmão, no nosso amigo, no nosso parente, naquele desconhecido que está sujeito, talvez, muitas vezes, a uma atitude imprudente nossa. Então, voltando ao nosso blog, se vocês quiserem, vão lá e visitem. Nós temos algumas mensagens como... Tem uma mensagem que o título é Adversidades na Vida Cristã. Isso foi postado em 2016, em dezembro de 2016. Fala também de momentos adversos na vida cristã. Uma outra, que é mais recente, é Adversidade, como lidar com ela. Essa foi postada no ano de 2019. Além dessas, ainda temos adversidade ou desafio. Depende como você encara, não é verdade? Tem essa mensagem lá também. Isso foi postado em 2016. E tem uma outra que é: em meio às adversidades, conhecemos mais ao Senhor. Essa foi postada em 2015, quando o blog estava nascendo, sendo criado. Temos ainda Tempo de Misericórdia, que foi postado em 2016, porque nos momentos adversos nós precisamos que Deus derrame a sua misericórdia para nós podermos lidar com esses momentos adversos. E temos também Tempo de Crise, uma outra mensagem, Tempo de Crise, Tempo de Novas Descobertas, que foi postada também em 2015. Então, no tempo de crise, com certeza nós fazemos
novas descobertas. A ciência acaba descobrindo novas coisas, novos métodos, novas formas de fabricar vacinas de uma forma mais eficiente, mais rápida, para atender aquela necessidade. A crise impõe a cada um de nós que nós usemos mais do nosso raciocínio, da nossa criatividade, do nosso conhecimento e principalmente da sabedoria divina, aqueles que andam com Deus, vão buscar essa sabedoria nele, para saber como resolver os problemas do momento atual de crise. E essa primeira mensagem, que foi postada em 2015, que tem como título Tempo de Crise, Tempo de Novas Descobertas, foi exatamente quando aconteceu aquela catástrofe, né, sobre o Brasil com relação a um grande saque dos governantes da época. Na época era o partido do PT, comandado por Lula, depois foi por Dilma, e houve nesse governo do PT, governou por 12 anos o Brasil, e houve realmente atitudes totalmente ilícitas, totalmente nocivas à sociedade, nociva ao povo. Então, essa mensagem, tempo de crise, tempo de novas descobertas, foi nesse momento, quando estávamos vivendo esse momento de adversidade, né? Onde a Petrobras foi saqueada, onde o Brasil, a nação, foi saqueada, consequentemente os brasileiros. Então, nós podemos ver que adversidades e crise teremos durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. De período em período, elas chegam. E nós precisamos estar preparados para enfrentá-las. Quem anda, que já tem um relacionamento, né, com Deus, quem está buscando conhecer a sua palavra, suas orientações, seus princípios, vai conseguir estar nestes momentos adversos de uma forma mais tranquila, mais serena, porque desenvolveu uma confiança em Cristo, desenvolveu uma confiança em Deus. E nos momentos adversos, existe uma grande expectativa no nosso coração, como é que as coisas continuarão. Como é que elas vão se desenrolar a partir de tanta adversidade, de momentos tão difíceis? Porque estamos ainda mergulhados, né, naquelas providências que precisam ser tomadas para vencer aquele momento de crise. E muitas vezes o futuro nos angustia. Como é que vai ser daqui para frente? Mas precisamos ter muito cuidado para isso não fazer com que nós desencadeemos doenças em nós, físicas, doenças emocionais e até doenças espirituais, devido a esses momentos adversos. Sabemos que quando estamos estressados, estamos passando por momentos difíceis, a nossa imunidade física do nosso corpo, ela baixa. E na hora que a imunidade baixa, nós estamos mais expostos às doenças do nosso corpo. Sabemos também que a nossa alma, ela é muito atingida, porque a nossa alma é onde estão os nossos sentimentos. Então começa a haver muita ansiedade, muita angústia, às vezes tristeza, às vezes perplexidade. Muitas vezes dizemos, eu levei a vida inteira para construir isso aqui, em alguns meses tudo está destruído, tudo está acabado, o que é que vai ser de mim agora? Temos muito essas atitudes que são normais, né, ao ser humano. E também temos que ter cuidado porque vem doenças espirituais. Qual é a doença espiritual que pode chegar a nós nos momentos de crise, de dificuldades? É nós começarmos a culpar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo e até nos afastarmos de Deus. Mas isso você não pode deixar acontecer com você. Se você já está no caminho do Senhor,
se você já tem um relacionamento com Ele, se você é uma pessoa dedicada à sua palavra, ao conhecimento da palavra de Deus, você não pode permitir que esses momentos adversos lhe tirem deste caminho. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus por coisa alguma que aconteça, porque Deus, Ele é extremamente fiel, Ele é amoroso, bondoso, benigno, e Ele só quer o nosso bem. Agora, Ele deu o livre-arbítrio ao homem. E na hora que Ele deu o livre-arbítrio ao homem, Ele permitiu que o homem escolhesse se quer seguir o caminho de Deus ou se não quer seguir o caminho de Deus, quer seguir seu próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, se nós rejeitamos a Deus e queremos seguir ao nosso coração, nós poderemos entrar num caminho de engano. Então, os médicos e psicólogos, nesses momentos de crise, de adversidades, eles têm algumas preocupações que eu gostaria de passar para vocês. Mas a maior busca que nós devemos ter nesses momentos não são nem nos médicos, nem nos psicólogos. Eles podem nos auxiliar com certeza. Mas a sua maior busca deve ser na palavra de Deus. Qual é a palavra que o Senhor tem para você neste momento de crise, nesse momento adverso que você está passando? E se você confiar nessa palavra, não tenha dúvida que Ele vai ser fiel a você e vai lhe socorrer. Assim como Ele socorreu aqueles pescadores que estavam no mar da Galileia, e que jogaram a rede para um lado, não pescaram nada durante toda a noite. Quando Jesus chegou, Pedro estava lá, inclusive. Quando Jesus chegou, Jesus disse a Pedro, jogue a rede deste lado. E ele argumentou com Jesus, mas Senhor, nós passamos a noite inteira aqui e não conseguimos pegar um peixe. Jogue deste lado. E sob esta palavra de Jesus, pela obediência de Pedro e dos pescadores que lá estavam, eles jogaram a rede onde Jesus ordenou e eles tiraram a rede cheias de peixes. Peixes grandes, inclusive. A Bíblia diz que eles tiraram 153 peixes grandes. Então, entenda que quando Jesus ordena, e se você é obediente àquela palavra que Ele te falou, vai acontecer exatamente o que Ele falou e vai se cumprir uma palavra em sua vida pela sua obediência. Mas voltando a falar daquilo que nós podemos, absorver no nosso corpo através de doenças físicas, devido a tempos difíceis, podemos dizer que alguns sintomas podem ser gerados no nosso corpo, atingir o nosso corpo, diante da ansiedade que nós estamos vivendo, São questionamentos sem respostas, são perguntas que você não sabe quando você vai ter respostas. Isso gera uma ansiedade no nosso coração. Então, com relação aos sintomas físicos, você pode sentir enjoo, você pode sentir tontura, você pode ficar com a respiração ofegante, você pode sentir um aperto no peito. Tem muita gente, inclusive, que tem infartos fulminantes quando passam por essas situações. Pode lhe dar diarreia, você pode começar a roer as unhas, pode lhe dar uma irritabilidade, uma fadiga fácil, uma tensão muscular também. Você pode começar a sentir dores no corpo. Você pode ter dificuldade de dormir porque aqueles pensamentos não saem da sua cabeça, querendo buscar a solução para todos aqueles problemas que você está vivendo naquele momento. Então, esses sintomas físicos podem acontecer, pode afetar o seu corpo e a sua saúde. Então, você tem que ter muito controle, muito cuidado para que a sua saúde não seja afetada
porque você já tem um problema para resolver. Nós já temos hoje um problemão diante de nós para resolvermos, como povo, como nação, que é lutar contra um inimigo que é invisível. Sintomas emocionais também podem surgir nesses momentos. Você pode se tornar uma pessoa mais agitada, mais nervosa. Você pode ficar com dificuldade de concentração. Então, em vez de você ter aquele tempo para parar, se você é um empresário, parar, pensar, buscar novas soluções para a sua empresa, você pode ter essa dificuldade de concentração, você pode ter uma dificuldade de relaxar, então você fica numa tensão constante, e sob tensão o nosso raciocínio não funciona bem. Você pode até entrar num estado de pânico e de medo. E pode ter um descontrole dos seus próprios pensamentos, além de uma preocupação exagerada. Então, entenda isso. O que é uma preocupação exagerada? Será que nós temos que viver despreocupados diante de tudo que está acontecendo hoje? Não. Nós temos que viver preocupados, ser prudentes, atender às orientações das autoridades, exercer e exercitar o amor fraternal, não pensando só em nós, pensando na coletividade. Mas você não pode ter uma preocupação exagerada, porque essa solução não virá de você. É uma solução a nível macro e nem virá das autoridades. Esta solução virá do próprio Deus. Essa solução virá de Deus se nós o buscarmos. Ele vai dar orientação. Se as autoridades hoje de cada nação tivessem esse relacionamento mais íntimo com Deus, com certeza eles iam receber essa sabedoria para conduzir essa situação de uma forma, acredito, mais confiante na solução do problema. Nós temos visto muitas autoridades se esforçando, dando do melhor, do seu melhor, mas quando nós temos essa intimidade com Deus e buscamos essa solução em Deus, a coisa é diferente. Essa preocupação deixa de ser exagerada, porque nós estamos confiando em um Deus que é poderoso, que é soberano sobre todas as coisas e que tem o controle de tudo no universo. Então, nós temos esses sintomas, tanto físicos como emocionais, que podem afetar a nossa vida e trazer graves consequências, né, a nossa vida diante desses momentos de crise. E tem também aqueles sintomas espirituais, que é quando você já está andando com Deus, você já aceitou a Jesus como seu Salvador, você acredita nele como o próprio Deus encarnado, e de repente a sua fé começa a vacilar. Ela começa a ficar como um pêndulo. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que se manter firme diante de Deus, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Continuar orando, suplicando, clamando, confiando nele, de que por você estar buscando a Deus e desenvolvendo essa relação íntima com Ele, você vai receber dele o alento, a paz, a tranquilidade para se passar por esta situação sem se desesperar. Com certeza, Ele não tira os momentos difíceis da nossa vida. Os momentos difíceis fazem parte da nossa vida. E fazem parte para que nós possamos crescer mais em maturidade cristã, em caminhada cristã, em amor ao próximo. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Então, ele não vai lhe dar, nem a você, nem a mim, nem a ninguém, vida fácil. Aqui na Terra não vai ter vida fácil. Mas você pode ter uma vida confiada no Senhor. Você pode ter uma vida
que se você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, você vai passar por essas circunstâncias com outra postura. Lembra o título dessa mensagem? Tempo de crise, tempo de novas descobertas. Você vai descobrir coisas em você que você nem sabia que tinha. Você pode descobrir uma fé muito mais forte. Você pode descobrir uma perseverança muito maior. Você pode descobrir que você pode saltar obstáculos que você imaginava que nunca iria conseguir. Muita coisa será descoberta no seu íntimo, no seu interior, na sua vida interior. Além de que, a nível de ciência, a nível de tecnologia, muitas coisas também surgirão. Então, eu queria já, desde agora, abençoar você com a paz de Deus no seu coração, com a serenidade que Jesus teve quando caminhou por essa terra. Jesus, quando caminhou por essa terra, ele não teve vida fácil. Ele veio de um lugar que era esplêndido. Ele estava na glória do Pai. Lá não tem pecado, lá não tem adversidades. Lá se vive diante da presença de Deus, da plenitude de Deus. Jesus estava nesse lugar. Mas para ser obediente ao Pai, ele deixou essa glória, veio à terra, um lugar de caos, um lugar de pecado, um lugar de homens egoístas, pecadores, perversos, e ele veio para cumprir uma missão que o Pai deu a ele. Qual foi essa missão? Fazer uma caminhada por esta terra, manifestar ao povo, primeiro ao povo judeu, que era o seu próprio povo, a glória do Pai, o plano do Pai, a salvação do Pai, a vinda do Messias, que tanto eles esperavam e ainda esperam até hoje, aqueles que não acreditaram que ele era o Messias enviado. Então, Jesus não teve vida fácil aqui. A sua caminhada aqui não foi vida fácil. E ele era uma pessoa sem pecado. Agora nós, que somos pecadores, que temos uma natureza de pecado por herança dos nossos pais, Adão e Eva, que caíram da graça, da presença do Senhor. E gerou uma geração de pessoas com natureza pecaminosa. Assim sou eu, assim é você, assim somos todos nós. Nós vamos caminhar nesta terra também, tendo que pular obstáculos, tendo que superar situações, tendo que nos conhecer melhor através da vida de Cristo e experimentar essa vida de Cristo em nós, onde nós poderemos ter novas atitudes, poderemos receber do Senhor novas direções e com certeza nós vamos conseguir passar por esta terra, fazer esta caminhada que Jesus fez em direção à cruz, para sermos purificados e voltarmos à presença do Pai. Assim como Jesus voltou depois que foi crucificado e ressuscitou. Então, a permanência de Jesus aqui na terra não foi nada fácil. A sua caminhada aqui não foi nada fácil. Ele se deparou com muita adversidade e o pior, ele se deparou com a adversidade do seu próprio povo, os judeus, porque ele veio para os judeus. E muitos, a maioria dos judeus, não o reconheceram como Messias, não o reconheceram como Salvador, não aceitaram a ele e ajudaram, inclusive, a crucificá-lo. Então, a primeira grande adversidade de Jesus foi essa. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos doamos muito a uma pessoa, esperamos que ela vá aceitar, né, aquela doação, aquela atitude nossa, mas aquela pessoa nos rejeita, não quer ter comunhão conosco, não quer desenvolver uma relação íntima conosco. E nós, às vezes, na maioria das vezes, nós nos ofendemos. Mas Jesus não tomou nada disso como ofensa, porque ele conhecia a natureza humana.
Então, tanto os judeus, que era o povo de Jesus, para quem ele veio inicialmente, o rejeitaram, assim como os gentios, que foram as outras nações, também a maioria o rejeitou. Mas tiveram alguns judeus, assim como alguns gentios, que tiveram a graça para enxergar que ali estava o Salvador. Ali estava o Messias que todos esperavam. Então, esses que enxergaram, com certeza foram beneficiados pela caminhada de Jesus. Assim como hoje, se nós enxergamos essa caminhada de Jesus, a finalidade dela, o propósito dela, se nós conseguirmos receber a graça de Deus para enxergar que essa caminhada veio também para trazer a nossa salvação, nós receberemos muita graça do Senhor. Nós receberemos muita benignidade, muita bondade, muito amor do Senhor. Então, eu quero te alertar, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não crê que Ele é seu Salvador, peça, suplique a Deus que Ele mande esse entendimento para você, que você receba essa graça para ter olhos para enxergar que só através de Jesus nós alcançamos a vida eterna. E se você já está caminhando com Jesus, não se deixe abalar por essas circunstâncias que estão aí diante de nós nesse momento e que ninguém esperava. Ninguém esperava por essa situação, né? Realmente pegou a todos de surpresa. Mas Jesus enfrentou todas essas adversidades para nos trazer libertação e nos oferecer uma vida muito melhor, porque não se iluda. Eu já estou plenamente convencida que esse período da vida aqui na Terra não é o melhor. O melhor é depois. Qual é o depois? Vamos olhar para Jesus de novo? Jesus fez uma caminhada difícil aqui na Terra. Chegou até a cruz, foi crucificado. No momento da sua crucificação, a partir do jardim do Getsêmani, o Pai já o abandonou porque ele se fez pecado por nós e Deus, Pai, não se relaciona com o pecado. Então ele teve que abandonar Jesus e essa foi a maior dor de Jesus. Perder aquela unidade com o Pai, aquela companhia, aquela coisa prazerosa de estar sempre com o Pai. Naquele momento ele perdeu por amor a nós, a mim, a você, a toda a humanidade. Mas depois que Jesus foi crucificado e foi sepultado, aí que ele começou a experimentar o melhor desta caminhada, que foi a ressurreição. Porque com essa ressurreição, ele iria voltar para a glória do Pai. E ele está lá até hoje, sentado à direita do Pai, como diz a palavra. Então, essa ressurreição, talvez nós não tenhamos nem ideia do que seja. Porque muitas vezes, e a própria Bíblia tem alguns casos de pessoas que morreram e foram ressuscitadas, até pelo próprio Jesus. Lázaro foi um deles. Mas ali a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição física. Ele voltou a viver com seu corpo, ainda seu corpo de pecado. Ali foi uma ressurreição física, mas a ressurreição que Jesus obteve e que nós poderemos obter, se nós seguirmos também esta caminhada até chegar à cruz. O que é que significa isso? Até que todos os nossos pecados sejam cravados ali na cruz por uma decisão nossa, porque Jesus já fez isso por nós, mas nós precisamos aceitar essa decisão de Jesus. Então, nós seremos transformados à medida que a nossa natureza humana, pecaminosa, já não exista mais em nós, já não reine mais em nossas vidas, nós vamos ter um outro caráter, que é o caráter de Cristo. E aí, a partir daí, você pode experimentar a ressurreição, teu corpo glorificado e retornar para o Pai,
como aconteceu com Jesus. Mas nem sempre nós temos facilidade de crer naquilo que Jesus tem para cada um de nós, não é verdade? Um exemplo que nós temos na Bíblia é Sara e Abraão, que já estavam com seus corpos idosos, sem condição de gerar filhos, mas um anjo apareceu diante deles e disse que eles iriam ter um filho, que seria o filho da promessa, que seria Isaque. E Sara não conseguia acreditar naquilo, porque ela já não tinha mais condição, seu corpo físico não tinha mais condição de conceber. Então ela ofereceu a Abraão a sua escrava Agar, que era mais jovem, e Agar concebeu de Abraão e gerou a Ismael, que é uma outra descendência, que não é a descendência que Deus queria. A descendência que Deus queria, a descendência que viria por Isaque. Mas Sara não conseguiu esperar e entender o tempo de Deus. Porque Deus falou hoje, ela queria que se cumprisse amanhã, mas não é assim que acontece. Às vezes nós temos que cumprir um tempo e acreditar, continuar acreditando naquilo que nós ouvimos de Deus, para que aquela palavra se cumpra. Nunca perder a fé, nunca se tornar um incrédulo, nunca culpar a Deus porque não se cumpriu ainda. Espere o tempo dele. Assim como nós vamos ter que esperar o tempo para que toda essa crise passe. Uma crise que está afetando pessoas, está trazendo óbitos, está afetando drasticamente a economia mundial e hoje todos se perguntam como é que eu vou viver amanhã sem emprego, sem salário, minha empresa vai à falência, não tenho como manter. Existe um tempo de espera e se você crê em Deus, nunca duvide do seu Deus. Esse tempo vai passar e depois desse tempo haverá coisas novas, descobertas novas. Então, Sara não conseguiu esperar esse tempo. Ela quis agir, interferir no plano de Deus e deu tudo errado. Depois que ela e Abraão passaram por uma situação realmente de afastamento de Deus, por não ter atendido, e ouvido e cumprido aquilo que Deus tinha falado, eles voltaram a se relacionar com Deus. E aí, realmente, o filho da promessa veio, Isaque veio, segundo o plano de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o tempo de Deus. Se ele falou hoje para você, não acho que amanhã vai acontecer. Você vai ter que acreditar até que aconteça. E nunca perder essa fé. Então, qual é a chave que eu quero deixar aqui para vocês? Primeiro, procure ouvir a palavra de Deus, se relacionando intimamente com ele, como Noé ouviu a palavra de Deus e construiu uma arca que salvou a ele e a sua família. Aquele tempo ali era um tempo também de adversidades, de crise. A humanidade estava deprimida ou estava denegrida, a humanidade estava pecando absurdamente, se corrompendo absurdamente. Ninguém procurava Deus, mas Noé e a sua casa estavam ali, naquele ambiente caótico, eles estavam ali sempre ouvindo de Deus. Noé era um homem justo, amava Deus e ouvia de Deus. E porque ele ouviu e acreditou na palavra, ele construiu uma arca que não durou, não levou pouco tempo para construir, para ficar pronta. Levou um tempo considerável. Mas ele não se afastou daquela palavra que ele ouviu. E quando veio o dilúvio, a arca estava pronta para ele e sua família entrarem, serem salvos. Então, a chave é ouvir de Deus, se relacionar intimamente com Deus e nunca duvidar do que ele te falou. Entender que quando Deus fala, não significa que amanhã será cumprido. Existe o tempo de Deus. Nós não vamos poder interferir nesse tempo. Nós vamos ter que aguardar de uma forma paciente, de uma forma serena, porque Deus é fiel e cumpre o que fala. E outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, está em Mateus capítulo 11, verso 28, e é um convite que Jesus faz a você, a mim, a todos que estamos passando por essa situação caótica neste momento aqui na Terra. E Jesus diz assim: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavra linda e maravilhosa, não é verdade? Jesus é Deus. Ele se encarnou, tomou a forma de homem, foi chamado Jesus, mas ele é o próprio Deus. E ele está lhe fazendo esse convite: vinde a mim, vá a ele. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está preocupado com tudo isso que está acontecendo no mundo hoje? Vá a Jesus. Ele está lhe convidando para te aliviar. Então fique com esse versículo e medite nesse versículo durante esses dias. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não esqueça, tempo de crise é tempo de novas descobertas. Que você tenha a paz de Deus no seu coração para passar por tudo isso que estamos vivendo aqui na Terra neste momento. E que o Senhor te abençoe ricamente com uma fé cada vez mais forte, com uma convicção cada vez maior de que Ele é o Todo-Poderoso do universo, que Ele é o soberano do universo e que nada foge ao seu controle. Até um outro momento que nós vamos poder meditar e refletir mais na palavra de Deus. Boa tarde a todos.